Exatamente. Então, pastor Ivan, por que tantos nãos de Deus na nossa vida? Bom, eu sempre costumo pensar, né? E quando você lê a Bíblia, a gente vai chegar a essa conclusão de que o não, ele é necessário no processo de educação e no processo de proteção. Mas se você tem filhos, já deve ter falado muitos nãos pro seu filho. E eu tenho certeza, né, que nenhum pai, ele pensa assim: vou falar não pro meu filho porque eu quero o mal dele agora, e eu quero que ele sofra mesmo aqui, eu não quero que ele saia de casa, eu não quero que ele seja feliz. Não é assim que funciona, pelo menos com as famílias normais e comuns da sociedade. Quando um pai fala não para um filho, ele está enxergando além daquilo que o filho é capaz de enxergar. Ele tem uma experiência. Então, por ter uma experiência, por ter uma visão mais ampla, por enxergar além do que o filho pode enxergar pela própria vida em que já viveu até ali, o pai ele sente a necessidade de falar o não, porque senão traz a proteção para a criança. Então, seu filho vai sair à noite, mas você sabe dos perigos da noite. Talvez o seu filho não sabe. Seu filho não tem a maturidade para entender tudo isso. Então o seu não, na verdade, é um grito desesperado de um pai falando: meu filho, eu quero te proteger, eu quero o seu bem, eu não quero que você morra, eu não quero que te firam, eu não quero que você volte de lá numa situação terrível. E os nãos de Deus, eu sempre também digo que para cada não de Deus tem um sim. Exato. Para cada não de Deus tem um sim. Então quando Deus fala: filho, não tenha relações antes do casamento, Deus está falando sim para uma vida matrimonial feliz, pura. Né, hoje você vai ver que os próprios psicólogos, e isso é interessante, né, eu não acho que a psicologia confirma a Bíblia, porque a Bíblia não precisa ser confirmada. Exato. Mas eu acho que ela pode, em alguns momentos, mostrar que antes dos estudos psicológicos acontecerem, Deus já sabia disso. Então você vai, por exemplo, ver hoje algumas pesquisas psicológicas com casais que mostram que a fidelidade é muito maior para aqueles que esperaram até o casamento. Então, olha como que Deus é sábio. Ele sabia disso. Ele entendia que esse não agora, de início, iria facilitar, melhorar a sua vida daqui a alguns anos. Então, é como eu enxergo o não de Deus. Eu enxergo o não de Deus como uma repreensão, ou eu enxergo o não de Deus como uma proteção? Eu enxergo o não de Deus como alguém que quer me privar, ou eu enxergo o não de Deus como alguém que quer me fazer feliz? É essa perspectiva que eu preciso ter quando eu encaro os nãos de Deus, né? E é bem assim mesmo, pastor. Esse exemplo que o senhor usou, né, Reginaldo? A gente que é pai, a gente sabe disso, né? Inclusive na mensagem que eu falo, pastor, eu sempre digo assim: nós falamos mais não para os nossos filhos do que Deus fala para nós, né? E nós sabemos que Deus fala por nos amar, né? Então é importante que você que está em casa, né, Reginaldo, entenda que os nãos de Deus é para nossa proteção. Ele é um pai, e é um pai que ama, e um pai que protege, e todo pai que ama, né, pastor, e todo pai que protege, ele diz não pro filho. Exatamente. Se ele é presente na educação do filho, porque o não envolve a questão de presença. Quão próximo eu estou? Quanto eu sei dos atos do meu filho, né? Quanto eu participo disso? Então, o não de Deus nada mais é do que um pai próximo e presente, participando desse processo de educação, de transformação, de proteção, de bem-estar, né? Então, o não, ele é necessário. Imagine se você falasse sim para todo mundo o tempo todo. Imagine, o que seria da nossa sociedade se não existisse a palavra não? Nossa. Tudo fosse sim. Não, você pode tudo. Seu filho fala: não quero ir para a escola hoje, tá bom? Eu quero fazer isso, tá, ok. Se nós não soubéssemos falar não, se não existisse no vocabulário, né? Então veja, o não ele é tão essencial quanto o sim. Porque o não e o sim servem exatamente para mostrar os limites. Até onde você pode ir, né? Do que você pode se aproximar, do que você pode fazer. Exatamente. Então, já fica a primeira lição para nós, né? Para que você possa crescer, não só enquanto ser social, mas também enquanto filho de Deus, você tem que saber os nãos. E pastor, eu tô equivocado hoje, ou os nãos hoje mais machucam os irmãos do que alegram? Tem pessoas que não aceitam ser exortadas hoje, né, pastor? Quando diz um não,
É motivo de guerra, tô certo ou tô errado? Tá certo, tem gente que não gosta nem do não e nem do sim também, né? Quando você fala não pra ela não fazer e quando você fala sim pra ela fazer algo, né? Que Exato, seja pra Deus algumas vezes, né? exato. Eu acho que o não, eu tem um livro que eu gosto muito. Vou fazer a propaganda pra um livro. Chama-se Pecado e Salvação, do Dr. George Knight. Ah, eu já conheço esse livro, eu já vi. E É muito, é muito como eu bom. digo, é sensacional esse livro. É. Muito É bom, muito né? bom. E tem ali um dos capítulos, eu não me lembro agora se é o capítulo 2 ou 3, mas ele vai usar uma expressão que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, pecado é egoísmo, porque eu quero sempre fazer a minha vontade. Exato. Então, quando que o não machuca? O não machuca quando eu estou sendo egoísta e me colocando no trono. Uhum. Então tem que ser do meu jeito o tempo todo, eu não posso ser repreendido, eu não posso fazer diferente daquilo que eu esperei. Uhum. Então, na verdade, hoje o não fere muito porque a nossa sociedade é extremamente egoísta. Nós não estamos acostumados a fazer a vontade de Deus, nós estamos acostumados a fazer a nossa vontade. Exatamente, exatamente. E quando dizem não, aí desperta em nós aquela fúria. Exatamente, porque nós queremos fazer a nossa vontade. É o que eu chamo nas pregações, né, Ginaldo, de umbigocentrismo, né, pastor? É quando o mundo gira todo em volta do meu umbigo, Meu né? umbigo. É na minha hora, do meu jeito, da minha cor, do meu gosto, na minha etapa, é Do tudo jeito que eu quero, do né? jeito que eu quero. E isso tem sido um grande problema, porque a Bíblia, e a gente deixa muito claro algumas coisas, né? Mas na Bíblia, o primeiro sentimento, a primeira ação de alguém que é salvo é a submissão. Submissão à vontade de Deus. Isso é importante. Então, assim, até onde eu estou disposto a entender que o cristianismo é enterrar o meu eu com as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. E isso é muito importante. Eu imagino, porque infelizmente, e eu até acho, isso é uma distorção do que o cristianismo brasileiro viveu nos últimos anos. E assim, eu vou falar isso com muito amor, mas eu vou falar sobre isso, né? Por exemplo, se você olhar, por exemplo, para a teologia da prosperidade, quem é beneficiado com isso? Eu. Se você olhar hoje para algumas ideias teológicas onde você vai, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai te dar tudo em dobro, Deus vai... Ou seja, quem está no centro de tudo isso sou eu. Uhum. E é por isso que talvez a sociedade hoje ela tenha muita dificuldade em olhar para Deus e enxergar um Deus que impõe algumas regras para minha felicidade e impõe a submissão. Por quê? Porque, infelizmente, a própria teologia moderna colocou o homem no centro. Então, você não vai para a igreja, Leone, porque você quer fazer a vontade de Deus. Você vai para a igreja para Deus fazer a sua vontade. Exatamente. E você utiliza Deus como um garçom e não como alguém a ser adorado. Exatamente. E por isso que muitas pessoas se perdem nessa visão teológica. Por quê? Porque ela acostumou a ser servida. Uhum. Eu estou aqui e o que Deus vai fazer por mim? Se Deus não fizer nada, eu permaneço aqui? Se eu não receber nenhuma bênção, mas eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, ou eu estou aqui esperando algo em troca? Uhum. Então não... Uma barganha com Deus, né? Exatamente. Pega a Bíblia. Me mostra um profeta que foi bem sucedido porque fez a vontade dele. Pelo contrário, ele repreendia os profetas duramente. Um exemplo é Balaão, né? Balaão tentou fazer a sua vontade e se deu mal, né? Foi repreendido por Deus e perdeu a sua salvação porque preferiu fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. Porque Balaão, quando ele ouve a primeira vez Deus dizendo não, não vai com esses homens, quando os homens retornam com mais dinheiro, ele pensou em si, né? E aí ele foi novamente tentar Deus, né? Porque Deus já tinha dito não. Ele já sabia a resposta. Mas é aí que é a questão, né? Ele pensou em si próprio, né? Ele olhou e falou, opa, mas agora é muito mais dinheiro, agora eu vou ficar muito mais rico. Sabe, pastor, esses dias atrás nós estávamos conversando com o pessoal, né? Tem pessoas que assim, se Deus não atender minha oração, eu não volto mais pra igreja, né? Tô chateado com Deus. Tô chateado com Deus, né? Eu fiquei pensando, eu falei, imagina, as pessoas estão ali orando pelas pessoas para que as pessoas não morram, né? A gente ora, né? A pessoa fica doente, a pessoa vai pro hospital e a gente intercede diante de Deus, pedindo para que a pessoa não morra. Mas aí, às vezes, esse dia eu tava pensando, mas se fosse assim, se Deus atendesse as orações de todo mundo para que a pessoa não morresse, os apóstolos estavam vivos até hoje. O pastor Gildo falou para mim um dia, né? Se todo crente doente a gente orasse e ele não morresse, não morria mais crente, né? Imagina, né? Então, assim, quer dizer que se eu orar e a pessoa morrer, eu vou ficar triste com Deus, vou ficar chateado com Deus, porque Deus não curou a pessoa? Não, tem que saber que é a vontade de Deus, né?
E essa é a questão que a gente tem que tentar colocar na mente das pessoas hoje, porque parece que o cristianismo que nós estamos vivendo hoje está muito aquém daquilo que os discípulos, os apóstolos viviam no passado, né?